Hoje, eu tenho visto assim, claramente, nos últimos 1 ou 2 anos para cá, assim, uma migração das propostas de valor que chegam para a gente de experiência para eficiência. Então, muita gente pensando em eficiência operacional, muita gente pensando em eficiência financeira, né? Então, assim, quando você vem com propostas de valor ligadas à eficiência financeira, eficiência operacional, você começa a falar muito de dados, tá certo? Aí você começa a vir falar de dados, você começa a falar de inteligência artificial, tá certo? Então, assim, a gente está nessa página, na minha opinião, hoje. Acho que as coisas estão andando de mão dadas, questão de eficiência operacional, financeira, dados, IA, e aí é isso, quer dizer, é a gente usar essas nossas competências, coisas que a gente já aprendeu com muito fracasso e alguns poucos sucessos, né, que é assim que é inovação, usar essa competência toda para ajudar as corps e também agora atravessar essa nova fase. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nova temporada do Vibe Podcast. A gente está entrando esse ano na 3ª temporada desse projeto que nos enche de orgulho, né, por conseguir trazer pessoas aí que estão fazendo um grande trabalho na área da saúde, poder escutar elas, escutar um pouco das histórias, mas também da perspectiva que eles têm para tudo que está acontecendo. Esse primeiro episódio, a gente está fazendo em alusão ao Dia Mundial da Saúde, que acontece hoje, 7 de abril, e é celebrado anualmente como um momento para refletir um pouco sobre os desafios, os avanços que o setor da saúde tem trazendo. Então a ideia hoje é a gente explorar, né, como essa data se conecta às principais tendências na área da saúde que estão surgindo, destacando não só inovações tecnológicas, mas também mudanças no atendimento, novos modelos de cuidado que estão surgindo e que estão realmente transformando um pouco desse setor. Para termos como convidado hoje ninguém menos que István Camargo, aí um cara super reconhecido dentro do ecossistema de inovação de saúde. István, seja muito bem-vindo ao Vibe Podcast. Rafa, eu que agradeço aí, uma honra estar falando com a Vibe, que hoje já é uma referência no nosso ecossistema de inovação em saúde, e especialmente no dia de hoje, né, um programa em homenagem ao Dia Mundial da Saúde. Então, obrigado e vamos adiante aí com o papo, que eu acho que vai ser muito bom. Não, muito bom, vai ser mesmo. Isso, então assim, ó, eu sei que tu já tá para lá e para cá, andando Brasil afora aí, representando o Grupo Sabin, né? Mas queria que tu contasse um pouco quem é o István, né? Se apresentasse para o pessoal que está ouvindo, da onde tu veio, né? O que tu está fazendo hoje, quais são as iniciativas aí que tomam a maior parte do teu tempo aí no dia a dia. Legal, Rafa. Bom, a minha carreira se divide em 2 partes. A primeira parte foi em bancos, né, trabalhando com inovação, né, numa época em que a gente não falava ainda inovação, então novos produtos, novos serviços e novos negócios. Depois disso, montei uma primeira startup, fiquei com ela uns 3 ou 4 anos, vendi na época para o Family Office da família Bly, os acionistas da Porto Seguro. Dali eu entrei no Grupo Notre Dame Intermédica para montar uma Venture Builder. Venture Builder, para quem não sabe, é uma empresa que forma novas empresas. Uhum. Fiquei ali durante 4 anos, saí, montei uma primeira health tech. Aí eu paguei todos os meus pecados, porque montei uma health tech em final de 2011, começo de 2012, né? Então, mas foi uma experiência muito rica. Aprendi aí a empreender, aprendi a estar do outro lado do balcão, e enfim, fazendo curta uma história longa, eu estou há 7 anos no Grupo Sabin, a 3ª maior rede de laboratórios do Brasil, bastante diversificado, somos sediados em Brasília, mas estamos presentes no Brasil inteiro, além de análises clínicas com diagnóstico por imagem, com vacinação, com atenção primária, com genômica, enfim. No Grupo Sabin, eu cuido da parte de inovação, da prática de inovação. Dentro disso, nós temos um hub de inovação aberta, que é o Sky Hub. Também temos participação num fundo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é o Cortex, em sociedade com o Grupo Fleury e com o Grupo Bradesco. E também nos conselhos aí das startups que me convidam, algumas investidas pelo Sabin, outras não. Então, basicamente é isso.
Não, muito legal. E a gente falava aqui antes de começar a gravar da importância, né, desses movimentos de inovação. Então, ter esses hubs, o Vibe mesmo, né, para quem está chegando aqui, né, pela primeira viagem, o Vibe é o hub de inovação da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo. A gente fica sediado em Lajeado, aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas a gente nasceu no meio da pandemia, né? Acho que o Ispan também comenta um pouco disso, e a gente nasce nacional, justamente porque as startups estão espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Então a gente consegue desenvolver um programa de aceleração bem focado nas necessidades de cada uma das startups e olhando para o que elas estão precisando para aquele momento, né? De uma forma completamente online. E, eventualmente as startups vêm, nos visitam, a gente está aqui na sede do Vibe, inclusive, mas é sempre muito bom estar em contato, mesmo sendo uma grande empresa, né? Então eu imagino que o Grupo SEIB também, quando começa a construir essas estruturas, olha para as oportunidades que podem surgir ao se aliar a essas novas iniciativas que muitas vezes nem estão completamente validadas ainda, mas que começam a trazer um cheiro assim quais são as novas tecnologias que vão ser colocadas em prática logo adiante, né? Sim. Quando você está dentro de uma grande empresa de saúde, a tônica é produtividade, a tônica é qualidade, né, são negócios de grande escala, então você tem que olhar com muito carinho, né, para essas questões, tanto de produtividade quanto de qualidade, que você está falando com o paciente, tem que cuidar da segurança dele acima de tudo. Então, muitas vezes não dá tempo, né? Não dá tempo da empresa largar um pouco o foco, por exemplo, de qualidade, para ir olhar experimentação, para fazer validação, ou parar de olhar tanto produtividade e começar a se dedicar à agilidade, né? Formas não lineares de se trabalhar. Assim, são até lentes anacrônicas, muitas vezes, né? Você está no business as usual, sob essa forte pressão de uma escala muito alta e lidando com saúde, e você está no 0 ao 1, que a gente chama, né? Trabalhando novas propostas de valor, coisas sem precedente, modelos de negócios pouco usuais. Então, assim, nesse sentido, é muito bom que tenham startups pensando nisso, que elas podem complementar, né, o trabalho que a gente faz dentro de uma grande empresa. Muito bom. E aí, pra gente, então, como esse episódio hoje a gente vai estar tratando um pouco em alusão ao Dia Mundial da Saúde, né? A gente botou como proposta para falar hoje um pouco do contexto atual, assim, que a saúde está vivendo, as coisas que a gente tem percebido, e também olhar um pouco para frente, né? Quais são as tendências que estão se desenhando que a gente possa ver. Então, isso, até para a gente começar assim, a gente teve algumas mudanças recentes assim que impactaram muito a saúde. Quando a gente fala de pandemia, que trouxe uma necessidade de transformação digital que vinha acontecendo, mas talvez não numa velocidade tão forte quanto a pandemia acabou exigindo, e isso acabou afetando bastante, né, o comportamento dos pacientes, dos profissionais. E aí quando a gente conecta isso com aumento de custo assistencial, envelhecimento populacional, tu vê uma panela ali que está fervendo, que está começando a gerar um bom desafio para quem está à frente aí de organizações ligadas à saúde. Como tu percebe assim, que a inovação pode ser um ingrediente para que a gente consiga mitigar o impacto grande, por exemplo, que um envelhecimento populacional vai acontecer, que o custo assistencial gera, para manter o setor cada vez mais, como é que eu vou dizer, saudável, né, a ponto que ele possa continuar sendo sustentável, digamos assim? Eu acho que um pouco do que eu falei anteriormente, tendo tempo, cabeça, né? Isso exige competências, não só tempo, mas competências muito específicas, né? Forma de trabalhar, inovação é execução, para você se dedicar efetivamente, Rafa, às coisas que estão nessa fase do 0 ao 1. Tá? Tipicamente, quem está numa esteira de escala, quando chega perto do 0 ou 1, se embanana. Né? Porque não é uma coisa que a pessoa está acostumada a lidar com isso, da mesma forma que se pegar alguém que está no 0 a 1 e botar do dia para a noite na escala, você vê quantas startups que quando começam a virar scale-ups, começam a crescer, falham, porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com grande escala,
né? Então, eu acho que a gente tem esse papel, um dos papéis que a gente tem, é poder se dedicar a isso, né? Num momento como esse que a gente está vivendo, e aí eu sempre abro um parênteses falando assim, quando eu entrei no setor de saúde, claramente, assim, a gente pecava pela experiência, né? As pessoas falavam assim, pô, mas inovação, saúde não inova. Eu falava, não, inova. Pegava lá o ranking dos segmentos, dos setores que mais investem em inovação, tá sempre saúde lá, mas aquilo lá é um investimento em P&D, né? É um Sim. investimento na ciência, né? O que as pessoas estavam querendo falar naquela época, né, era assim, da inovação que tira atrito das coisas que você faz no dia a dia, né? Da inovação predição, da inovação personalização, né? E aí, nesse ponto, a saúde estava realmente atrás de outros segmentos, e não por uma questão de má vontade, o pessoal fala, né? Ah, é muito tradicionalista. A gente até né? O nosso papel, no final das contas, é conservar vidas. Né? Sim. Então a gente acaba sendo um pouco conservador também. Mas assim, a gente tem muitos protocolos para seguir, é um setor muito fragmentado, que dificulta você inovar, né? Você não tem posse de todos os dados, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. É, mas a pandemia, voltando aí no seu ponto, ela acelerou essa questão da experiência, porque a gente, de repente, teve que lidar com uma jornada do paciente que foi colocada de cabeça para baixo. Uhum. Então, assim, no nosso caso de laboratório, assim, a gente teve que realizar teste em todo mundo, literalmente, né, o mundo inteiro querendo se testar, ao mesmo tempo, e não podia ir para uma unidade. Então, a gente começou a fazer drive-thru, a gente começou a fazer uma espécie de food truck, que eram caminhões Sim. que iriam testar as pessoas onde elas estivessem. É, mudou a forma da gente se relacionar com o paciente, porque ele não podia entregar o pedido em papel, aí tinha que entregar o pedido digital. É, o delivery, que não parou de crescer desde então, né? A gente tem hoje aí empresas que estão ainda focadas exclusivamente nisso, né? Na questão do delivery para vacinação, para análises clínicas, dentre outras coisas. A gente também montou delivery na época da pandemia e outros laboratórios. Então, assim, muita coisa aconteceu no sentido de otimizar a experiência do paciente, que talvez não tivesse acontecido em um tempo tão curto se não fosse a questão da pandemia. Hoje, eu tenho visto, assim, claramente, nos últimos 1 ou 2 anos para cá, assim, uma migração das propostas de valor que chegam para a gente de experiência para eficiência. Uhum. Então, muita gente pensando em eficiência operacional, muita gente pensando em eficiência financeira. Sim. Né? Então, assim, quando você vem com propostas de valor ligadas à eficiência financeira, eficiência operacional, você começa a falar muito de dados, tá Sim. certo? Aí você começa a vir falar de dados, você começa a falar de inteligência artificial, tá Sim. certo? Então, assim, a gente está nessa página, na minha opinião, hoje. Acho que as coisas estão andando de mão dadas, questão de eficiência, eficiência operacional, financeira, dados, IA, e, e aí é isso, quer dizer, é a gente usar essas nossas competências, coisas que a gente já aprendeu com muito fracasso e alguns poucos sucessos, né, que é assim que é inovação, usar essa competência toda para ajudar as corpes também agora atravessar essa nova fase. É isso aí. Sabe que a gente costuma falar muito aqui sobre a responsabilidade que as empresas de saúde têm. Então, assim, dá para. Daí que a gente fala muito de ambidestria, né? Poxa, tu ser muito bom no operacional, fazer o que tem que fazer, fazer bem feito, mas ao mesmo tempo explorar outras oportunidades. Então, talvez o grande desafio aqui é entender que algumas áreas, cara, sem isso, nós não vamos rodar, não dá para ficar. Não dá para errar rápido aqui. Não dá para errar rápido numa sala de cirurgia. Ah, se eu errar, não tem problema. Não, tem problema. Aqui a gente só entra quando tiver tudo validado. Mas nessas outras situações mais administrativas, cara, aqui dá para testar coisas diferentes. A vida do paciente não está em risco. Mas às vezes a gestão ela se confunde, né? E parece que tudo tem que ser daquele jeito, né? Não faz nada sem ter double, triple check ali de garantir que tudo vai estar Por perfeito antes isso, de colocar em prática, né? E senão tu não consegue. E aí tu acaba trazendo projeto, daí tu não ganha a velocidade que tu precisa. Porque inovação muitas vezes é assim, tu sobe um degrau, tu mostra que tu conseguiu. Aí tu ganha a liberdade para subir o segundo degrau. E aí pro terceiro. Tu não pode, ó, sobe essa escada aqui. Tu tem que ir se provando a cada tempo. Então, quando demora muito para essa volta acontecer,
também prejudica, né? Tu conseguir gerar um pace legal, assim, né? Uma batida bacana de inovação dentro das organizações, né? Sim, por isso que eu acho que tem que ter gente especializada em inovação dentro das corpos. Sim. Isso causa alguma polêmica, alguma controvérsia ainda na cabeça de algumas pessoas, mas não adianta. Não, mas é que o cara que está lá cuidando da parte que não pode errar, né? Você falou Uhum. aí da sala de cirurgia, eu posso falar do nosso núcleo técnico operacional, né? Sim. Que é a área que faz análise das amostras, que libera os laudos, quer dizer, é, cara, não dá. Ou você é goleiro ou você é atacante. Ou você tá lá para não deixar a bola entrar, ou você tá lá para botar a bola para dentro, cara. Uhum. São óticas diferentes, são ângulos diferentes, são competências diferentes, são formas diferentes de tomar decisão. Né? Então, se você não tem gente especializada em inovação e você acomoda a inovação debaixo de quem está na operação, não vai ganhar essa cadência aí que você falou. Sim. Né? Então, acho que é um bom ponto de discussão, de reflexão para todas as corpos de saúde. Assim, eu vejo assim, não botar a inovação embaixo de quem está sob a pressão da operação, e Uhum. assim, eu não estou fazendo, o cara está ali. Não, a operação, cara, É pressão mesmo, né? só. Não, é pressão, e quem tá na operação, né, de saúde, cara, são caras geniais, entendeu? Que conseguem fazer essa conta para de pé, entendeu? Inclusive, eles pagam o salário de quem está na inovação, Uhum. né? Então, assim, não é fazendo pouco caso, não, mas assim, são competências diferentes. Então, ou você investe começando por trazer pessoas especializadas, né? Ou realmente você vai ter uma cadência comprometida. É. A gente fala muito que inovação não se faz nas horas vagas, né? Porque não vai ter hora vaga, tu vai ter sempre alguma coisa ali puxando o teu tempo e não dá assim, agora deu um problema lá, vamos puxar. E eu acho que devagarinho, assim, olhando, as organizações de saúde, elas estão entendendo isso, assim, a gente começa a ver nas empresas de saúde pessoas que estão dedicadas a trazer uma nova visão, propor uma nova discussão. Beleza, eu entendo, não podemos mexer, mas assim, se a gente mexesse, o que que ia acontecer? E aí tu vai destravando algumas coisas, né? E eu acho que é muito legal. E tem uma parte aqui agora que eu queria, tu já deu um spoiler ali de tendências, né, que estão começando a surgir dentro da área da saúde. Mas antes de falar das tendências em si, eu queria que a gente desse uma explorada um pouco na forma como o consumidor de saúde mudou, né? Porque o que a gente tem visto aqui bastante poxa, o cara compra comida pelo aplicativo, ele compra o hotel dele, compra a passagem, ele chama o Uber, ele faz tudo que ele consegue resolver pelo celular. Mas quando cai na saúde, ele ainda tem que ir, muitas às vezes ele tem que ir para o hospital, ele tem que ir lá no Sabin fazer o exame. Não dá para fazer, né? E aí ele fica, às vezes, poxa, mas essa experiência não tá tão boa quanto a experiência que eu tenho com outras empresas e tal. E às vezes gera uma insatisfação, assim, de, poxa, por que vocês não conseguem fazer esse negócio mais fácil, né? Como tu tem percebido assim essa mudança de comportamento com as coisas estando cada vez mais fáceis na mão, mas ao mesmo tempo a saúde precisando. Cara, tu ainda vai no médico, por mais que tu faça uma teleconsulta, mas ainda tu vai a maior parte das vezes no médico, tu tem que ir num PA, tu tem que fazer o teu exame, tu tem que voltar para levar aquele exame. Como é que tu sente assim o impacto que o novo consumidor de saúde tá tendo no setor de saúde, tipo, porque ele tá pressionando, né? Ele quer que a experiência nesse setor mude também, né? Sim. Eu não sei assim exatamente o que nos reserva essa nova geração, né? Os meus filhos, muito possivelmente, vão ter um relacionamento com a saúde diferente do meu, né? Uhum. É, mas assim, falando do que eu conheço, do que eu posso falar, assim, é muito difícil para mim imaginar um provedor de saúde, tirando assim questões de wellness, que eu meço quantas horas eu dormi no relógio, quantos passos eu dei, ou mesmo até no limite uma questão de saúde mental. Mas assim, cara, quando você está realmente com um problema de saúde, você quer falar com um médico, você quer ser tocado, você quer que ele te olhe, Uhum. você vai fazer algum exame de imagem, você não vai fazer exame de imagem na tua casa, ninguém Sim. vai trazer uma ressonância magnética na tua sala, tá certo? Então, assim, eu uso
um pouco telemedicina, uso delivery, tá? Tanto para vacinação quanto para algumas coletas em casa, mas eu não consigo imaginar, assim, olha, agora você não vai mais usar o serviço presencial, um pronto-socorro, teu filho está doente, está Sim. com dor, você não vai para um pronto-socorro, entendeu? Eu não consigo imaginar a saúde sem isso. Mas eu acho que o que você falou, assim, a gente acelerou bastante essa experiência, né, em relação ao que era há 10 anos atrás, andou muito, né? Agora, daqui para frente, os próximos 10 anos, assim, é inimaginável, né? Porque tem uma mudança geracional, assim, gigantesca, né? É. Eu estava vendo ontem ainda, tem décadas que não acontecem nada É, e tem semanas que acontecem acontece uma décadas, né? década. Eu acho É, que a gente está vivendo um período parecido com isso, assim, e mesmo quando a gente fala de inteligência artificial, o ChatGPT, linguagem ali, escrever um texto e tal, isso é o que as pessoas estão vendo, a pontinha do iceberg no que a gente está vendo de inteligência artificial, né? Mas, poxa, vocês aí com medicina diagnóstica e tudo que a gente tem percebido, não só na área da saúde, mas em outros setores também, o impacto que os agentes vão ter para otimizar as coisas, eu acho que vai ter um salto muito grande, talvez até para melhorar essa eficiência e melhorar o modelo como um todo, né, para que a gente consiga ser cada vez mais saudável e ter uma saúde. Mas deixa eu explorar contigo algumas coisas que a gente tinha desenhado aqui como tendências de saúde para 2025. A gente até fez um reporte aqui do Vibe, assim, explorando o que a gente está imaginando para esse ano. E aí não tem como não falar de, tu já citou um pouco, né, de saúde digital, inteligência artificial, quando a gente conecta os dados, embora ainda a interoperabilidade seja um desafio ainda muito grande, né, que particularmente eu não vejo algo acontecendo sem que venha uma diretriz governamental dizendo assim, ó, qualquer empresa de saúde precisa mandar o dado nesse parâmetro para aqui, e aí as empresas vão, com o consentimento do usuário, acessar esse dado. Então, olha um pouco disso. Mas a gente tem também uma crescente também quando a gente fala de prevenção, né? As gerações passadas talvez não olhavam tanto para prevenção, olhavam, não, eu tenho SUS, eu tenho plano de saúde, eles têm que cuidar da minha saúde. E hoje, então assim, tua responsabilidade era 10% com a saúde, a outros 90% era ou do governo pelo SUS, e hoje a gente já sabe que os nossos hábitos, a forma como a gente se previne, tem um impacto tão grande quanto tu ter um bom tratamento na hora quando o negócio acontecer, né? Então, como tu tá vendo essas tendências, assim, que já nem são mais tão tendências, mas que a gente vê uma aceleração acontecendo. Quando a gente fala de saúde digital, que na pandemia prometeu tudo e aí depois pós-pandemia viu que não era bem assim, né? Que assim, as pessoas voltaram para o presencial, elas voltaram. Mas quando a gente fala dessa questão de integração e nessa parte de prevenção, assim, eu nem fiz as questões individuais para ti, porque eu sei que elas meio que se complementam, assim, talvez a sim, gente ia sim. voltar. Então a gente pode bater um papo sobre essa parte, assim, para explorar um pouco do que está por vir aí. Tá. Bom, eu concordo em número de grau com você, com essa questão de dados, né? Quando aconteceu a Digital Health Revolution, como eles chamavam lá nos Estados Unidos, e eu vivi isso, acompanhei muito de perto na época, isso aí comecinho dos anos 2010, era Obamacare, eles tinham lá o Meaningful Use, que foi um projeto que levou 8 anos para que eles digitalizassem todos os prontuários dos Estados Unidos, e aí tinha um esforço muito grande para uniformizar dados, para acreditar os prontuários, enfim, até treinar os pacientes, que chamava Meaningful Use, justamente porque você queria que os pacientes usassem os dados dos prontuários para poder cuidar da própria saúde. Uhum. Só em incentivo fiscal para esse projeto foram 40 bilhões de dólares na época. Nossa, Tá? E o governo em cima, o governo federal em cima. sim. Né? E aí todo um ecossistema, na época eles começaram a oferecer isenção fiscal para quem investisse em startups que trabalhassem nessas propostas de valor ligadas aos dados. Então, quem botasse dinheiro em health tech e ficasse com esse dinheiro durante 5 anos na mesma health tech, não pagava nenhum imposto, né? Era uma iniciativa chamada VC to DC, de Washington, DC. Então, assim, tinham várias iniciativas que eram programas de governo, não, de Estado, né? E eu vi isso também em Israel, a gente no Save investe em Israel, e eu fui lá para conhecer como que se formou esse ecossistema lá em Israel. Então, assim, tem realmente uma atuação do Estado muito forte. Quando lida com saúde, tem que ter, né?
e a gente ainda não tem isso aqui no Brasil. Bom, do ponto de vista de tendências, tem várias coisas que a gente vê hoje acontecendo e que a gente falava no passado, né? Por exemplo, verticalização, né? Verticalização é uma realidade, integração horizontal, que aí são grupos econômicos complementares, né? Hospitais juntando com operadoras, hospitais juntando com laboratórios, né? Uhum. Isso aí já não é uma verticalização, mas é uma integração horizontal. A diversificação, então os próprios laboratórios hoje, eu falei no começo do nosso portfólio Saving, né, trabalhando com atenção primária, né, a gente tem Rita Saúde, né, então são coisas que se falava e que vem acontecendo. E outras que se falou muito e que ainda não aconteceram, né? Então, cara, tanta coisa que se fala, né? Mas assim, a gente teve um boom de falar de clínica popular B2C, né? Uhum. E a gente viu que as clínicas populares foram no B2B, porque no B2C a conta era muito difícil de ficar de pé, né? O marketplace tinha uma época que só se falava de marketplace, não sei se você lembra disso, Lembro. né? Assim, muito difícil de você conseguir fazer um marketplace para de pé na saúde. Tem algumas iniciativas, tem pontuais, sem dúvida, mas assim, falou-se demais nisso e essa tendência não aconteceu, né, do jeito que se imaginava. Farmácia, puta, teve gente que falava de farmácia que iria ser um game changer na saúde. Também ainda longe disso, né? Tem toda uma questão, inclusive, cultural aí, né? Para você transformar uma empresa que é uma farmácia numa empresa de saúde, né? De fato, né? Eu sei que vão falar, não, farmácia é uma empresa de saúde, mas não. Tô falando assim, quem está lá trabalha com varejo. Quem está lá não são médicos, quem está lá não são profissionais que estão lá para atender paciente. Não, né? é engraçado que a farmácia está indo mais para um mercado do que algumas, né? Do que para a área da saúde. Tu chega lá, tu pode comprar um brinquedo para um aniversário que tu tá indo e às vezes não uma vacina, um atendimento, um pronto atendimento, alguma coisa assim, né? Então, que nem tu falou, é mais varejo e encaminhando para isso, para aquela compra de necessidade rápida ali, do que necessariamente uma unidade de saúde, né? Que poderia muito bem ser também. Ainda não aconteceu. Própria atenção primária, se falou demais, é um negócio que é zero óbvio, a atenção primária é zero óbvio. Falou-se muito em point of care, mas point of care também tem dificuldades grandes de escala, de qualidade. Então são várias tendências que passaram na nossa frente aí nos últimos anos e que a gente vê que algumas aconteceram, estão acontecendo, outras ainda não aconteceram. Né? Então, eu acho que a tendência é que a gente veja alguma dessas coisas que ainda não aconteceram encontrando um caminho, né, um espaço, por exemplo, a própria farmácia, né, os marketplaces, eu já vejo agora, não vou falar nomes assim, até porque eu sei que são empresas que estão captando, aí vai parecer que eu estou aqui fazendo propaganda, mas que estão ganhando tração. Então tem muita coisa para acontecer de fato, eu acho, nos próximos anos. E assim, a gente sabe que sempre tem aquela curva da desilusão, né? Então, assim, a Gartner lá monta muito. Então, todas essas coisas que tu falou, elas vão achar o seu espaço, né? Mas talvez não com aquela amplitude que, cara, em 2020 se achou que nunca mais o médico ia atender no hospital. Teve gente devolvendo a sala, porque, não, agora eu vou para telemedicina, não volto mais. E aí, quando o presencial voltou, viu que é só telemedicina. Não, então não quero, doutor. E aí, poxa, a gente achou que o novo normal, né? Não, na verdade a gente estava torcendo para poder retornar quanto antes para os modelos, né? Embora, sim, a forma como a gente está encarando a saúde e teve uma leva de custos, né, que deu um repique ali, né, que mudou bastante a forma como hoje o paciente também chega já, né? A internet está aí para já dizer o que... Ah, doutor, eu quero fazer uma ressonância porque eu devo ter arrebentado meu joelho. Tá, mas espera aí, deixa eu olhar aqui primeiro. Não precisa. Não, mas eu quero fazer. E aí tu fica meio que, né, posso, dou, não dou, e aí o custo assistencial também vai lá nas alturas. Mas assim, falando um pouco de como é que tu tem enxergado, assim, para não ser tão óbvio, assim, da IA, mas com integração de dados, assim,
um pouco naquilo que eu comentei anteriormente, assim, não é IA para ajudar a gente a escrever melhor o e-mail, para a gente ser mais assertivo na reunião, para poder anotar as coisas, mas a IA que vai realmente fazer diferença nos tratamentos, na prevenção, na gestão das organizações para que elas sejam mais eficientes. Tu tem percebido movimentos assim interessantes nesse sentido que podem realmente impactar a área da saúde? Não, então, tem muitas iniciativas pontuais acontecendo, né? A gente tem visto, por exemplo, em diagnósticos, muita utilização em imagem, né? A gente tem algumas experiências também em análises clínicas, em genômica, mas assim, para falar sobre eu acho que a gente tem que olhar primeiro para quem está fazendo isso direito. Quem está fazendo isso direito fora da saúde, né? Vamos lá, iFood, Nubank, Mercado Livre. Cara, assim, a gente não está falando de a gente está falando de uma cultura de dados. Sim. Esses caras trabalham com a inteligência artificial de uma outra maneira. A empresa inteira toma uma decisão de outra forma. Ela cria propostas de valor de outra maneira. Trabalham uma personalização em escala, num nível que a gente ainda não consegue na saúde, a não ser quando a gente está fazendo isso de forma presencial ali com o médico, né? Para isso, né, o desafio grande, na minha opinião, ele é de cultura mesmo. É das pessoas aprenderem a lidar, a jogar esse jogo de dados, certo? E eu acho que a IA sozinha não vai fazer mágica, certo? As pessoas querem achar que, vamos colocar aqui um robô e o robô vai fazer a transformação cultural. O robô não vai fazer a transformação cultural. A transformação cultural tem que sair de dentro das pessoas e as pessoas têm que se transformar. Você tem que começar a jogar o jogo de outra maneira e usar o robô para otimizar isso. Tá? Então, assim, olhar um pouco o que está acontecendo fora da saúde, como que os dados são usados, que os dados dessas empresas não são usados para fazer BI. Não é usado para, eu quero saber aqui o que aconteceu no mês passado, faz aqui uma visão para mim, de vários ângulos. Não é isso, não é sobre isso. IA é um outro jeito de você jogar o jogo, com mais predição, com mais precisão, com mais personalização, e aí isso exige uma transformação também cultural das pessoas, certo? Então, assim, o robô sozinho, legal, a gente já tem hoje experiências relevantes dentro da saúde, mas ele não vai fazer, na minha opinião, esse trabalho de transformação cultural sozinho, isso está na nossa mão. E aqui, em alguns momentos, a gente já viu, né? A gente não vai conseguir. A gente precisa trazer as pessoas para esse jogo, né? A gente não vai conseguir. Então as pessoas da minha empresa, da minha organização, não são AI first. Então, né? Então, assim, eu preciso trocar essas pessoas. Cara, não dá, velho. Não tem, gente. Tu vai ter que investir em trabalhar essa cultura e mostrar o quanto pode gerar de impacto positivo para o dia a dia. E aí. Fazendo essa parte. Eu lembro que eu vi, acho que uma palestra do pessoal do iFood, cara, eles trabalham muito, sabe? Não é assim, agora tá rodando. Não, isso aqui já vem falando, assim, o que tu tá enxergando agora tem uma estrutura por baixo que é gigante de muito tempo, né? Então, assim, eles já trabalham com essa temática há bastante tempo e a gente quer em 6 meses ter os meus resultados e ter a mesma... Não, vai levar um tempo ainda, mas é importante que se movimente na direção, né? Isso, eu acho que aqui tem um ponto assim, também, é difícil, então não vou nem começar. Não, precisa começar, né? Precisa se movimentar. É botar a mão na massa, é o que eu digo, vou fazer aqui um planejamento estratégico, fala, cara, se você vai fazer um planejamento estratégico de você vai perder seu tempo, porque quando o seu planejamento estratégico estiver pronto, já vai ter acontecido tanta coisa que não estava no teu radar, sabe, um DeepSeek da vida vai ter aparecido vários, e você está fazendo um planejamento estratégico para quê? Eu digo assim, inovação não tem muito planejamento, inovação é execução. O que a gente tem que ter, na minha visão, é tese. Isso. Tese é diferente de planejamento. Então eu tenho aqui uma tese, por exemplo, de otimização da eficiência operacional. Pô, legal. Então, assim, tudo que tem aí, tem muita coisa bacana para otimizar a inteligência operacional, eu vou pegar, eu vou adotar, eu vou validar, invalidar, mas eu vou aprender. Então eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo enquanto eu uso. Pô, eu quero aqui uma tese de experiência do paciente, ou qualquer que seja, do colaborador também. Tá bom. Então tem um monte de solução que eu vou começar a trazer, vou começar a validar, invalidar, vou aprender.
não, é ciência, que nem eu falei agora, ressonância magnética, desenvolvimento Sim. de medicamento, o que for. Assim, não é perder tempo, não, muito pelo contrário, é você começar a executar. Inovação é execução para você aprender e pegar fluência, É né? É isso que nem aí. aprender um idioma, né? Então, assim, eu hoje digo isso, não é, vamos agora botar todo mundo num curso de 3 anos para aprender a virar cientista de dados, não. Cara, é assim, é sair fazendo, né, ter algumas teses claras e ir para a execução mesmo. É isso aí. Não, concordo muito. E quando a gente fala de execução, né, colocar a inovação na prática, tem um bloco aqui que eu separei para a gente discutir um pouco o papel que as organizações têm ao se relacionar com startups, né? Então, assim, a chamada inovação aberta, que eu sei que vocês fazem muito bem, a gente do nosso lado aqui também tem uma trajetória de longos anos já trabalhando próximo de startups para resolver desafios internos que a gente ou não quer fazer sozinho, né? Não quer fazer dentro de casa por conta própria, ou é uma coisa tão específica que a gente não tem o mesmo conhecimento que a startup que está lá vivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquele assunto. Então, enquanto a gente tem aqui um guarda-chuva gigante de coisas que a gente precisa cuidar, cara, tem uma startup lá que está especializada naquele ponto e ela com certeza vai ser muito mais assertiva do que a gente. Então, como é que tu tem visto, assim, os cases, né, de parcerias entre startups, empresas estabelecidas, o quão bem tu enxerga essas parcerias e talvez quais são as coisas que precisam estar acontecendo para elas darem certo, né? Que tipo de organização, como a organização precisa estar para que esse tipo de parceria possa dar certo? Bom, eu acho que volta um pouco naquele primeiro ponto, Rafa. Primeiro, você tem que ter uma pessoa que seja um interlocutor entre esses dois mundos, que isso é zero óbvio. Sim. Você pegar quem está no business as usual e falar para essa pessoa liderar uma frente de relacionamento com startups, ou você espalhar isso pela empresa toda e falar cada área vai fazer, o cara vai chegar lá, vai querer. Eu já vi acontecer, o cara vai falar assim: eu estou montando aqui uma POC, mas aquele não é uma POC, é um piloto. O que ele está montando é um piloto, mas ele está chamando aquilo de POC. Ou o cara está fazendo qualquer outra coisa e chama de MVP. É uma confusão danada quando você espalha isso para pessoas que não têm a obrigação de saber, Sim. tá? Que não estão ali para isso. Então, assim, tem que ter a pessoa que entende tanto o lado interno da organização, quanto sabe falar com as startups. E eu acho que as startups também têm muito a aprender, a verdade é essa, com as Big Corps de saúde, tá certo? Então, assim, porque a coisa não flui rápido. Cara, a gente vive apagando incêndio, a gente abre a porta, a gente tem gente doente, a gente tem casos de vida ou morte batendo na porta, a gente tem tudo que você pode imaginar e que a gente tem que atender essas pessoas e a gente tem que fazer essa fila andar com qualidade, 0% de erro. Erros acontecem, mas a meta é 0%. Então, assim, isso quando você tem uma empresa que trabalha dessa maneira, atendendo o paciente, quer seja hospital, quer seja laboratório, quer seja consultório, isso muda muito. E aí eu vejo muitas vezes o empreendedor, assim, que nunca viveu essa realidade, falando assim: eu sou uma empresa de saúde. Eu falo: não, eu sou uma empresa de software. Uhum. Você é uma empresa de software que trabalha para o setor de saúde. É totalmente diferente. Então, assim, você quer conhecer o que é o setor de saúde? Não vai ser numa sala com um monte de designer, não vai ser com um monte de dev, legal, mas vem para dentro de uma empresa de saúde, tá certo? Vem para o chão de fábrica, vai para o corredor do hospital, vai para a sala de espera da clínica, começa a sentir o cheiro de mertiolate, sabe aquela coisa? Para você entender o que é a realidade do setor de saúde no dia a dia, que não é parar e ficar pensando muito assim em grandes coisas. Você tem que, sabe, resolver aquele caso e tirar ele da tua frente, porque tem outros 10 na fila. Entende? Então, assim, é realmente assim, um universo muito específico. Então, eu acho que essa abertura, né, das grandes empresas para as startups também tem esse papel, né, da pessoa ver que fazer inovação para a saúde é diferente de estar fazendo inovação para um banco, por exemplo. Eu trabalhei em banco 10 anos, posso falar sobre isso, né? Então, um aprendizado para os dois lados.
E o desafio, assim, de criar a governança dentro de casa, dentro das Big Corps, para que essas coisas possam acontecer, para que esse dia a dia não impeça, né, a inovação de florescer em detrimento da operação, em detrimento da qualidade, em detrimento da produtividade. Né? Você achar esse caminho, você construir esse caminho internamente, isso leva tempo porque você vai precisar ter confiança nas pessoas. Né? As pessoas vão ter que confiar no que você está fazendo, aquilo é muito novo. Né? Então, eu brinco assim, às vezes que a inovação parece aquela mesa de boteco, né? A inovação não, desculpa, a saúde parece aquela mesa de boteco que fica balançando, né? Cada perna de um tamanho, né? Incentivos diferentes, né? E o copo, o chopp lá em cima da mesa fica balançando de um lado para o outro, né? Caindo em cima da mesa. Quando você chega e você fala assim, cara, deixa eu mexer nisso aqui, deixa eu ajudar a botar um calço aqui, né? Nesse pé da mesa aqui, deixa eu... Cara, a primeira reação das pessoas é falar, bem ou mal, a coisa está funcionando. A gente já conseguiu fazer... Vai botar um calço desse lado aqui, vai derramar para o meu, como assim? Né? Você entendeu? As pessoas começam a pensar em muita coisa. Então, assim, leva um tempo para elas ganharem confiança de quem está liderando esse processo, das startups que estão chegando, né? Então, também é um negócio que não se faz do dia para a noite. Que você falou aí de IA, que todo mundo acha que agora em 6 meses vai virar iFood. Né? Então leva um certo tempo, mas exige pessoas que sejam realmente especializadas nisso. E eu concordo com você que já vem acontecendo. Tá? Há 10 anos atrás, essa conversa era virtualmente impossível dentro de uma Big Corp. Né? Hoje você já tem, como você e alguns outros, profissionais de inovação dentro de grandes empresas fazendo essas coisas andarem. Então, eu sou otimista em relação a isso. Não, a gente brincava, né? Poxa, tu tá há 10, 15 anos já nesse setor, né? Quando tudo era mato. E a gente enxerga, o Vibe esse ano vai fazer 5 anos. Inovação aberta começou um pouco antes aqui na VTRP, ela não estava institucionalizada dentro do Vibe ainda, mas ela já acontecia. Então tu já vê, assim, boas empresas já com esses processos bem maduros, né? Com metodologias interessantes, suportando todos esses processos. Então tu consegue... beleza, tem gente nova chegando, errando ainda, mas tu já consegue ter um ecossistema de boas empresas com boas metodologias funcionando, que até é o exemplo do SkyHub aqui, né, que a gente comentou, e a Cortex. Eu queria que tu colocasse um pouco como esses, tipo assim, um hub mais interno do Sabin e um outro fundo mais, né, em parceria com outros players, como eles auxiliam o processo de inovação de vocês, assim, tem sinergia entre um e outro? Qual que é o papel de cada um deles dentro dessa tese de inovação que vocês têm? Então, só para ventilar e para quem está nos assistindo também. Boa. São iniciativas independentes, mas que têm uma grande sinergia. Né? A gente já vinha investindo no Sabin, né? A gente teve uma jornada assim de fora para dentro, talvez possa falar isso. A gente começou a investir em Israel, né, bem fora, né? E aí mais assim, não investindo diretamente, investindo através de um fundo, né, que é o KIR, e aí aprendendo com a jornada desses empreendedores, né, conhecendo tecnologias aí já uma volta na frente, modelos de negócio que eles estão praticando na Ásia, no Oriente, na Europa, na América. Então, assim, usando isso como radar, começamos a investir em startups brasileiras, né? Então aí a gente já começou a investir diretamente, não através de fundo, né? Aí com assento no conselho, aí você já começa a entender, né, um pouco melhor a jornada dessas empresas, né, os desafios, as dificuldades. Fizemos aquisição, né, de uma dessas startups, que foi a Amparo Saúde. Dali a gente evoluiu para a construção de um fundo, né, específico para investir em health tech, em sociedade com o Grupo Fiorino no primeiro momento, em um segundo momento com o Grupo Bradesco Saúde. Também um aprendizado, né, porque não existia no Brasil até então, e eu acho que ainda não existe, nenhum multi-CVC de saúde. Né?
Então, o Cortex foi a primeira experiência, então uma novidade para todo mundo, mas, de novo, dentro daquele espírito de inovação, né, de falar, ok, né, vamos aprender, né, do 0 ao 1, vamos criar isso do 0 ao 1. E tem sido muito boa essa experiência. Já o Skyhub, né, eu já volto no Cortex, ele surgiu como um hub de inovação aberta, a gente entendeu que tinha muita gente para a gente conversar, aquilo que eu falei, a gente precisava ter um ponto focal, né, porque a especialização ela leva à excelência, né, então quando você tem tudo isso muito espalhado, você perde conhecimento, né, isso fica muito difuso. A gente concentrou numa porta que é o Hub, então todas as startups que entram para falar quero falar de cocriação, do zero, eu quero validar alguma coisa, um modelo de negócio, uma tecnologia, eu quero investimento. Quer dizer, a gente já tem hoje, por repetição, tão próximo, vamos dizer assim, de um ponto, né, de excelência em relação a lidar com o ecossistema. A gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente já sabe os problemas que dão, e dão muitos, né, porque é assim que é com inovação, né. Então, como que essas duas figuras interagem entre si? Via de regra, no Skyhub, a gente fala com gente que está num estágio um pouco anterior ao que o Cortex tem como alvo. Tá? O Cortex olha tipicamente série A, né? Algumas coisas um pouquinho antes, a gente fala pré-série A, hoje em dia a gente tem que inventar nome para os rounds. Né? E aí, muitas vezes, ou algumas vezes, a gente conhece propostas de valor no Skyhub e a gente fala, pô, isso aqui daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai estar num ponto bom para ser investido pelo fundo. Só que você tem que começar essas coisas muito cedo, muito antes, né? É um namoro. Então você já origina, vamos falar assim, fala, Cortex, acho que vale a pena você conversar com esses caras ficar de olho já. E ficar de olho já. Né? E o contrário também. Acontecem coisas no Cortex que eles falam assim, o que vocês acham? Né? O que vocês pensam como Corp, na aplicação? Muitas vezes já em investidas, olha, dá para encontrar um ângulo para usar isso na empresa, ou não, algumas vezes ajudando para encaixar em outro lugar, porque também tem muito relacionamento fora. Então, assim, olha, putz, cara, fala aqui que eu acho que pode ser bom para você. Então, tem essas sinergias todas naturais, mas são entidades independentes. Não, mas é muito legal, assim, mas é um pouco... eles estão conectados dentro da tese maior que tu comentou lá no início, né? Assim, precisa ter uma tese, precisa ter uma direção. Não é o planejamento, não é o tático ali do que tu vai fazer esse mês que vem, daqui a 6 e tal. A tese é essa. E aí a gente vai encontrando os projetos, né, as iniciativas que casam com aquilo que a gente está imaginando. Não necessariamente, não, isso aqui eu vou fazer porque está lá escrito. Mas não tem mais sentido fazer isso, assim, já passou. Não, mas tá lá escrito, eu tenho que fazer, né? Acho que esse é um ponto que as empresas precisam ter muito cuidado, principalmente quando fala de inovação e saúde, né? Assim, coisas que precisam estar bem, bem atentas. Mas é isso, assim, pra gente já ir se encaminhando, porque o tempo, assim, historicamente passa super rápido aqui no Vai Vir Podcast, assim, a gente começa o papo quando vê, opa, tá na hora já. Acho que quando a gente fala de saúde, a gente tem a ideia de fazer algumas reflexões, né, e olhar para frente, assim. Então, o que tu tem visto, assim, de talvez uma tendência, não de disrupção, que vai mudar tudo como a gente enxerga, assim, mas que tu olha assim, cara, lá em 2030, se isso aqui acontecer, a gente vai estar muito melhor. Qual seria, assim, a tua... Não necessariamente aposta, não no sentido de tu acertar, mas na ideia de tu querer que aconteça, sabe? Aquela coisa assim, eu gostaria muito que em 2030 a gente tivesse X coisa acontecendo, assim, o que tu teria, talvez, pra gente aqui? Rafa, assim, daqui até 2030 é uma vida, né? Se a gente olhar o quanto que as coisas têm mudado a cada 5, 10 anos, entrar muito assim no nível de detalhe. Tem um pessoal que gosta de futurismo, né? Eu acho legal, às vezes, as pessoas ficam falando, não, porque o barato agora vai ser proteômica, agora o barato vai ser... O pessoal fala umas coisas assim, e
Mas assim, eu prefiro ser um pouco mais pragmático no sentido de falar, cara, a gente tem tantos problemas reais para serem Uhum. resolvidos, né? E a gente já tem ferramentas para isso, né? A gente mesmo está falando agora há pouco de IA, né? Que se eu tivesse que assim esfregar lá a lâmpada, né, do gênio e falar o que você gostaria de mudar daqui até 2030 para que essas coisas destravassem, seria que a gente realmente passasse por uma transformação digital de fato dentro das empresas de saúde, né, para que a gente pudesse adotar, né, todas essas tecnologias que existem hoje para resolver esses problemas que a gente já conhece. Tá? Eu sei que tem uma série de nós, problemas de legado, dificuldades regulatórias. Acho que esse é um negócio que tem que mudar também, tem que mexer na regulação, atualizar em alguns aspectos. Mas, assim, puxando a sardinha para a minha brasa, né, eu acho que, assim, se a gente pudesse começar a, a ter dentro das empresas de saúde pessoas realmente assim, a fim de usar essas tecnologias, aprender, validar, invalidar, e trabalhar muito focadas nisso daqui até 2030, vários pequenos problemas aí, como você colocou, poderiam ser resolvidos. De forma mais prática, né? E aí, até para pegar aqui, como o profissional da saúde, o empreendedor da área da saúde, o gestor da área da saúde, das empresas, talvez aqui até uma sugestão, aqui uma dica, assim, como ele poderia se preparar, não vou dizer como deveria, mas assim, que tipo de movimento ele precisa fazer para que a carreira dele seja cada vez mais importante dentro da organização onde ele está. Então, seja como profissional de saúde, seja como um gestor de saúde, assim, quais são talvez habilidades que ele deveria buscar assim nos próximos anos para manter sua relevância diante de tudo que está acontecendo? Eu acho que o profissional de saúde, separar em duas partes a tua pergunta. O profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, eles são, cara, excepcionais do ponto de vista de atualização, né? Eu vejo o pessoal que está sempre estudando, né? Eu vejo o pessoal fazendo publicações, eu vejo o pessoal indo falar em eventos fora. Assim, eu realmente vejo que quem trabalha na linha de frente, né, os médicos, tem uma preocupação com a excelência, com a atualização, né? Talvez até muito acima da média de outros setores, né? Então, já a quantidade de caras que são pós-doc, sabe? Em banco não tinha muito cara pós-doc, doc, né? Então, assim, agora o pessoal do staff, né? O pessoal da gestão de saúde, qual que é a minha forma de ver? O incêndio na saúde sempre se deu na linha de frente, na ponta, tá certo? Então, assim, toda a energia, toda a preocupação sempre foi em resolver o que estava acontecendo ali na ponta, que é o cara que está chegando, né, num estado que tem muitas vezes de urgência, de emergência. Ao longo do tempo, acho que isso foi deixando a retaguarda, o back-office das empresas de saúde um pouco em desvantagem, tá? Então, assim, quando você vai trabalhar, por exemplo, em banco, assim, você vê que o back-office ele recebeu mais investimento, eu sei que o banco tem mais dinheiro, mas assim, sempre se olhou essa parte com mais atenção. Então, eu acho que focar nisso a partir de agora, e aí olhar tudo que existe já feito, até em outros segmentos, né? Falando de RPA, falando de IA, enfim, tecnologias para você ter ganho de produtividade, ganho de gestão, né? Para você ter mais racionalidade no uso de recursos até, né? Então eu acho que tem um caminho grande aí para quem trabalha na saúde, no back-office, avançar nos próximos anos, na minha opinião. Ah, que legal, que legal. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando para o final mesmo, assim, eu estava olhando o relógio aqui, já passou o tempo, e a gente tem sempre essa proposta de ser podcast mais rápido, que a pessoa consiga consumir, assim, com calma, mas sem aquela pressão, assim, de tanto tempo. Então, isso, na verdade, eu queria te agradecer profundamente, acho que a gente passou aqui vários tópicos, né, super importantes, super relevantes, acho que foi um baita capítulo para a gente iniciar a temporada 3 aqui do Vibe Podcast, na ideia de, né, poder trazer novos convidados a partir desse episódio para
provavelmente voltar para alguns casos aqui que a gente discutiu, aprofundar um pouco mais algumas questões que foram faladas. Poxa, só te agradecer, te passar a palavra final aí para também se despedir aqui do nosso episódio. Não, obrigado, Rafa. Eu acho que assim, o simples fato a gente ter hoje uma Corp do Centro-Oeste, né, falando com uma Corp do Sul, né, já é algo digno de nota, porque mostra que também a inovação ela está saindo daquela bolha do Sudeste, né, e está indo para o Brasil inteiro. Né, isso é muito bom, isso é muito positivo. Acho que vale a pena destacar isso para as pessoas, que às vezes elas podem olhar e falar, não, é o Istvan lá do Sabin, o Rafa lá da Unimed, Vibe. Não, cara, são empresas de regiões muito distantes e que estão trabalhando, né, para fazer a coisa acontecer do ponto de vista de inovação na saúde. Então, acho que vale a pena essa reflexão aí no final, no sentido de mostrar, né, como o impacto hoje já é muito, muito grande em relação ao que era e que com certeza vai ser maior daqui aos próximos 5, 10 anos. Isso aí. Não, com certeza. Bom, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, do episódio, informações de contato do Istvan, né, o LinkedIn, ou informações sobre o Cortex, o Skyhub, o Grupo Semi, justamente para, né, quiser encontrar aí nas redes sociais, o Istvan também super ativo, sempre atento, escrevendo coisas muito legais, acho que vale a pena seguir também. E fica o convite para acompanhar o Vibe também nas redes sociais, a gente vai divulgando sobre os nossos programas, tanto de aceleração, conexão, investimento e os trabalhos que a gente vem desenvolvendo junto ao ecossistema de saúde, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado por nos acompanhar até aqui e vamos nessa. Até a próxima.